Agradeço todos aqueles que estão comigo nesse canal. E também os que compartilharam o seu pensamento de alguma maneira. E eu gostaria também de convidar vocês para ficarem comigo e ouvirem a história que eu vou contar para vocês do caminhar com alguém, quando escolhemos alguém, o caminhar durante o tempo com essa pessoa, construir um relacionamento. Bom, nos vídeos anteriores eu já falei a respeito do casamento. Em um deles, a respeito da construção, em um outro, a respeito dos quesitos importantes, da estrutura necessária para que se pudesse construir um relacionamento. Agora eu vou falar do caminho que se percorre com esta pessoa. Quando conhecemos alguém ou quando nos apaixonamos, parece que existe uma fusão, existe até aquela questão assim da metade da laranja, da alma gêmea, né? E existe alguma expectativa muito grande de completude nas pessoas. Então, elas buscam, e além disso, todas essas questões místicas também influenciam até a escolha do par. Nós vamos falar a respeito disso num outro vídeo, num outro momento. Então, quando nós estamos assim, começamos a compartilhar coisas e existe aquela química, existe aquela fusão, parece que o outro tem tanta coisa que tem afinidade conosco. E começamos a caminhar durante o tempo com esta pessoa. O que acontece? Com o passar do tempo, existe um processo, como existe um caminhar e um caminho, e nesse caminho nós vamos encontrar prados, planícies, riachos, árvores, animais silvestres, nós vamos estar vendo pessoas trabalhando, nós vamos estar assim, nesse caminhar com alguém. Eu estou fazendo uma analogia um pouco rude, mas dá para a gente entender. Nós estamos caminhando e passando durante o tempo com esta pessoa. E à medida que este relacionamento ele vai percorrendo esse tempo e vai percorrendo este caminho, ele vai se modificando. Então, muitas vezes existe aquela questão assim do acordo secreto, né? Por que eu me casei com tal pessoa? Isso é até bom que vocês se façam essa pergunta. Por que eu me casei? Achei que ele ia me fazer feliz. Só que assim, ele também quer ser feliz. Ele também tem suas expectativas. Então, assim, o que realmente acontece? As pessoas, aquela união, às vezes imaginária, aquele jeito imaginário de ser, o que vai acontecer? Às vezes começa a incomodar, o outro parece que está me sugando muito, eu sugando muito o outro. Então as pessoas começam a separar e ocorre uma questão muito importante na maneira como se lida com ela, que é o reconhecimento das diferenças. Porque assim, no início, há muitas vezes até ilusão, ou se reconhece só a parte das semelhanças, não a parte das diferenças. E o mais difícil no relacionamento não é viver com as semelhanças, com as semelhanças é fácil. O difícil é viver com as diferenças. E quando ocorre a diferença, pode ocorrer duas maneiras muito interessantes de se encarar essas diferenças. A primeira delas, o casal não consegue conviver com as diferenças. Então, o que ocorre? Muitas vezes ocorre um princípio de separação, começa a rachar, porque assim, o casal, dada a situação de olhar as diferenças e de irritação que às vezes essas diferenças promove, começa a se trincar esse relacionamento e não se consegue realmente construir um
daqueles alicerces que eu disse para vocês que é necessário em qualquer relacionamento, em qualquer casamento que se faça, que é a construção do nós. Porque assim, nós somos seres muito individualizados. Nós estamos crescendo numa época que a gente só pensa na gente e tudo mais, né? Que venha a mim. Então, veja bem, o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade de pensar no nós. Eu sempre brinco com os casais, eu falo assim, pensa quando acontece alguma coisa, pensa primeiro no nós. Você está com uma pessoa, você tem o compromisso de estar com ela, você quer viver com ela. Então, o que acontece? Pensa primeiro, o que nós vamos fazer? E tenta se colocar um pouco dentro da perspectiva do outro, porque se eu não entender o outro dentro da sua perspectiva, não tiver uma empatia, não tiver uma compreensão com o outro, esse casamento não se desenvolve em profundidade. Muitas vezes ele fica anos se arrastando nas diferenças. E aí, quando existe a diferença, existe a dificuldade de construir o nós, se estabelece algo terrível no casamento, que é o ringue. Então, assim, o que acontece? As pessoas vão para lá e começam, culpado é você, eu não sou feliz por causa de você que faz isso, você que faz aquilo, não, você que faz isso. É um troca de dardos, que muitas vezes na terapia a gente se coloca assim e se vê numa guerra civil, tá? Então, assim, vamos primeiro guardar as armas, vamos desmontar o ringue e vamos entender a perspectiva do outro se a gente quer continuar com esse casamento. Porque tem o seguinte, muitas pessoas não crescem na empatia e na compreensão, vocês sabem por quê? Por imaturidade própria. A pessoa não amadureceu como ser humano. Ela não consegue se colocar no lugar do outro. Ela está muito imatura ainda. Vocês vejam bem, um exemplo interessante. A criança, quando é pequenininha, só quer as coisas para ela. Ela começa a amadurecer, ela começa a dividir com o outro. A mesma coisa nós. Muitas vezes, nós somos imaturos emocionalmente. Nós não conseguimos conviver com o outro. Então, a gente vai ver o seguinte, pessoas que ficam 2, 3 anos no casamento, separa, começa outro. 2, 3 anos no casamento, máximo 4, separa, começa outra. Por quê? Porque a pessoa não consegue evoluir a nível de profundidade no casamento. Então, o que acontece com essa pessoa é justamente isso, é imaturidade pessoal também. Bom, o que acontece quando não se separa ou se quer entender a diferença? Você tem que se aproximar do outro. Você já convive ou dorme muitas vezes na mesma cama, divide a mesma mesa de refeição, os mesmos filhos são responsáveis. Então, veja bem, começa a se colocar na posição do outro. Olha o outro do ponto de vista de história, porque nada nos define mais que as nossas histórias, ou aquilo, as experiências que nós vivemos. Olha para esta pessoa, tenta entender o sofrimento dela, a carência dela, e tenta melhorar o quê? O nós, melhorar a comunicação, desmontar se tiver algum ringue na sua casa. Começar a pensar em nós. E lembra que eu falei para vocês num outro vídeo, que eu falei assim, olha, se convidarem vocês para sair, pensa, será que nós vamos poder ir? Será que nós vamos decidir isso? O que nós vamos poder construir? Porque você está construindo, porque tudo que a gente constrói no imaginário, na nossa mente em primeiro lugar, no nosso subjetivo. Então, assim, construa o nós, desmonte o ringue, tenha uma compreensão maior e uma comunicação afetiva. Senta, lembra que eu disse para vocês nos vídeos anteriores, senta para conversar. Tenha um momento no dia, eu vi vários casais funcionais, casais muito bonitos, e eles tinham vários momentos no dia
em que eles conversavam, em que eles compartilhavam, em que eles ficavam juntos. Tem muitas pessoas, às vezes homens com uma facilidade maior, com dificuldade de falar o que sente, de expressar amor. Mas assim, às vezes o ficar junto, pegar na mão, um tomar um vinhozinho no final do dia, o dar uma caminhada, né? Ou realmente se programar para fazer uma pesca conjunta, ou sei lá, que passeio que vocês gostem de fazer. Então, assim, é muito importante porque o casamento, ele mexe mais com as pessoas, o relacionamento, do que viver sozinho. Nós vamos falar uma hora a respeito de viver sozinho. Viver sozinho é muito fácil, né? É mais fácil em relação com o outro. Agora, viver com o outro no dia a dia, mas você tem vantagens. Obriga você a crescer, te tange nas necessidades, te tange, porque assim, e o casamento não é aquela coisa, casou-se como antigamente as historinhas, fim, o casal se beijando, ficando junto, até acabou. Não acabou coisa nenhuma. Começa a história, começa a viagem, começa a se fazer o caminho, começa-se a investir e construir no relacionamento. Queridos, espero que tenham gostado. Coloque o link de vocês. Se inscrevam no canal. Diga o que vocês acharam. Façam perguntas? Sim. Tá bom? E entre no meu site também, que já está pronto. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima semana.